Esse vídeo é para você que sente que não é mais o mesmo, mas ainda guarda dentro de si o desejo de voltar a se sentir vivo. Não apenas vivo, mas presente, desejante, conectado com o próprio corpo. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Vou te apresentar uma possibilidade natural, real e cientificamente validada para restaurar sua energia íntima com apenas 3 gotas desse óleo por dia. Isso não é milagre, é neurociência. É reconexão. É o seu corpo dizendo que ainda está aqui, esperando por você. A maioria dos homens não percebe o início dessa queda, porque ela é sutil. Ela vem como um cansaço que não passa, como uma irritação que cresce, como uma distância emocional que se instala. E aos poucos o corpo deixa de ser um lugar de prazer e passa a ser apenas um meio de transporte, funcional mas sem brilho. É aí que muitos se perdem. Aceitam o desânimo como parte da idade. Chamam de preguiça o que, na verdade, é um pedido interno de socorro. Ignoram os sinais que o corpo grita em silêncio. Sinais hormonais, sinais neurológicos, sinais emocionais, tudo junto, tudo misturado como um labirinto sem saída. Ninguém fala sobre isso. Os homens envelhecem e, com o tempo, aprendem a calar. Calam quando o corpo muda, calam quando o desejo esfria, calam quando percebem que já não são olhados como antes. Mas existe uma verdade por trás desse silêncio que poucos têm coragem de encarar. Não é só a idade que reduz o desejo. É o acúmulo de estresse, de toxinas, de má alimentação, de emoções não resolvidas. O corpo vai ficando carregado, a mente vai ficando entorpecida, o sistema nervoso entra em alerta crônico. E o resultado disso tudo é um desejo que começa a morrer, devagar, sem alarde, sem despedida. O maior inimigo da energia masculina não é o tempo, é a desconexão. E ela começa muito antes do problema aparecer na cama. Começa quando você se acostuma a viver no automático, quando come qualquer coisa, quando ignora a própria respiração, quando aceita dormir mal noite após noite, quando não se permite mais sentir prazer pelas pequenas coisas. A libido, que muitos acham que é só um impulso sexual, é na verdade uma manifestação vital. É a forma como o corpo diz, estou vivo. E quando esse fluxo é interrompido, o desejo também se apaga. Não por escolha, mas por falta de nutrição física, emocional e energética. Existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico. É ele que processa o prazer, a excitação, o afeto. É como um radar interno que capta o que é belo, excitante, vivo. Mas esse radar não funciona bem em um corpo intoxicado. O excesso de gordura visceral, os picos de glicemia, o cortisol elevado, a inflamação silenciosa, tudo isso intoxica o cérebro do prazer. E quando essa intoxicação se instala, o homem pode estar diante da parceira mais bonita do mundo, mas não sente nada, o corpo não responde, a mente dispersa, o coração longe. E é aí que ele começa a achar que o problema é ele, que acabou, que a idade venceu. Mas não é bem assim. A verdade é que o desejo ainda existe. Ele só está soterrado, encoberto por hábitos que enfraquecem o corpo e turvam a mente. O excesso de álcool, o sedentarismo, a dependência de estímulos rápidos como pornografia ou comida ultraprocessada. Tudo isso vai criando uma crosta ao redor da essência masculina. E o homem vai se esquecendo de quem ele é. Não porque deixou de ser potente, mas porque está desconectado das fontes que alimentam essa potência. O toque, o cheiro, a respiração, o olhar. Elementos simples, mas que só podem ser sentidos por um corpo limpo e atento. Durante séculos, em civilizações antigas e tradições medicinais esquecidas, certos óleos foram considerados sagrados. Não apenas por sua utilidade prática, mas porque tocavam o invisível. Eram usados em rituais, massagens, banhos, como se pudessem penetrar a pele e alcançar regiões mais profundas. Os órgãos, o sistema nervoso, o coração. Um desses óleos carrega um mistério que agora começa a ser decifrado pela ciência moderna. Um óleo capaz de atravessar a barreira do sangue no cérebro. Um óleo que estimula o centro do prazer, a memória afetiva, o impulso de viver. Um óleo que parece lembrar o corpo de que ele ainda sente, ainda deseja, ainda vibra. Estamos falando do óleo essencial de alecrim, mas não o alecrim que se joga na panela sem pensar. O alecrim verdadeiro destilado a frio, puro, com suas moléculas voláteis intactas. Ele carrega uma substância chamada 1,8-cineol, um composto com efeitos diretos sobre a oxigenação cerebral, sobre a liberação de dopamina, sobre a resposta do sistema parasimpático. Isso significa que ele relaxa, mas ao mesmo tempo desperta. Ele acalma a mente, mas acende a energia vital. E essa energia não é qualquer uma.
É a mesma que se manifesta na ereção, no desejo, no brilho do olhar, no calor do toque. É a energia que muitos homens pensam que perderam, quando na verdade apenas esqueceram como acessá-la. O aroma do alecrim, quando inalado profundamente, ativa memórias escondidas. Ele pode trazer de volta sensações que pareciam esquecidas. O cheiro da pele amada, o calor de um corpo próximo, a alegria de uma manhã ensolarada, o tesão que vinha sem esforço. Essas memórias não são apenas lembranças, são gatilhos neurológicos. O cérebro reage a elas como se fossem reais, e o corpo começa a responder. A circulação melhora, o coração desacelera, a testosterona sobe levemente. O desejo começa a voltar, sem cobrança, sem pressão, apenas como uma brasa que reacende sozinha. Mas o poder do alecrim não está apenas no cheiro. Quando aplicado sobre a pele, principalmente em regiões como a nuca, o peito, a planta dos pés ou a região pélvica, ele penetra até o sistema linfático. E ali começa um trabalho silencioso de desintoxicação, de estímulo, de reativação. O homem que aprende a usar o alecrim como parte da sua rotina está, na verdade, dizendo ao seu corpo: eu lembro de você. Ele está reconstruindo a ponte entre o instinto e a consciência, entre o prazer e o cuidado, entre a potência e a presença. E o que está bloqueando seu corpo de responder ao estímulo sexual? Você já parou para pensar no que realmente impede o seu corpo de responder como ele deveria? Não é falta de desejo. Não é uma questão de fraqueza ou incapacidade. O bloqueio é mais profundo, mais silencioso. Ele acontece quando o corpo e a mente estão em desacordo, quando a tensão se acumula, quando o sistema hormonal se sobrecarrega e as artérias, que deveriam pulsar com vida, começam a enfraquecer. Esse bloqueio não é só físico. Ele é emocional, ele é psicológico, ele é muitas vezes inconsciente. A tensão crônica que muitos homens carregam no corpo vai se acumulando e criando um efeito bloqueador. O estresse diário, as preocupações com trabalho, com filhos, com saúde, com relacionamentos, tudo isso fica armazenado em músculos, ligamentos, articulações. Mas não é só isso. Quando você segura emoções como medo, insegurança ou vergonha, essas também se manifestam fisicamente. A garganta aperta, o estômago se contorce. E mais importante ainda, a circulação no corpo diminui. A circulação, que deveria ser a principal responsável por manter a ereção firme e saudável, começa a falhar. O sangue, que precisa fluir livremente pelas artérias, se torna preguiçoso. E onde há estagnação, não há desejo. Esse bloqueio não acontece de uma hora para outra. Ele se forma lentamente ao longo dos anos. Ele se constrói quando o homem começa a desconectar-se de si mesmo. Quando ele evita olhar para o espelho, quando evita tocar seu próprio corpo, quando evita sentir prazer sem culpa. E quando ele finalmente tenta despertar o desejo, o corpo não responde. Porque, no fundo, ele aprendeu a desligar-se dele. Como se o corpo fosse um inimigo, algo a ser ignorado. Mas ele não é. Ele nunca foi, o corpo, um aliado. E quando se aprende a respeitar seus limites, a liberar suas tensões, ele responde de maneira extraordinária. Você já ouviu falar da conexão entre a próstata e o desejo sexual? A próstata não é só uma glândula, ela é um centro de energia. Quando está sobrecarregada, quando a circulação por ali está comprometida, o desejo se dissipa, a ereção enfraquece, a sensação de prazer diminui, e o homem começa a sentir que algo quebrou dentro dele. Mas o que poucos sabem é que essa falta de resposta não é um sinal de impotência permanente. É um sinal de que há algo bloqueando o fluxo de energia. E o que a ciência tem mostrado é que essa energia pode ser reativada, restaurada, uma vez que o corpo seja liberado dessas tensões. Porque isso afasta silenciosamente sua parceira. Você já percebeu como muitas vezes a distância não é física? Ela é emocional. Não é a falta de toque, mas a falta de conexão. Não é o corpo que se afasta, mas a energia que se dissolve sem ser notada. Mulheres, especialmente após os 60, podem começar a relatar um fenômeno silencioso. É uma presença que não é mais sentida, uma ausência que paradoxalmente está no corpo presente. A falta de desejo, a falta de atenção ao prazer, pode gerar um afastamento invisível. Ela não precisa dizer nada, ela sente. E você sente também. Isso não é sobre a perda da atração física, como muitos poderiam pensar. Não é sobre a aparência, mas sobre a conexão. Uma mulher pode olhar para você, ainda te achar atraente, mas a falta de energia vital pode torná-la distante. Ela sente que, de alguma forma, você não está mais presente ali. Ela sente que, em algum ponto da intimidade, você se apagou.
Não porque você queira, mas porque seu corpo se desconectou de um elemento essencial: o desejo, a entrega, o prazer. E mesmo que você esteja ao lado dela, fisicamente e emocionalmente, você já não está mais totalmente ali. É uma sensação silenciosa, mas poderosa. Ela começa a notar a frieza no toque, a falta de atenção ao seu próprio prazer e, consequentemente, ao dela. A relação começa a cair na rotina, e o que antes era prazer se transforma em um ciclo automático de tarefas. E a culpa, como um peso invisível, vai tomando conta de ambos. A parceira não quer cobrar, não quer pressionar, mas o vazio emocional é sentido. Você já se perguntou o que realmente atrai? Não é apenas o corpo, nem apenas a aparência, mas a energia que você carrega consigo. Quando você está inteiro, o desejo dela também se desperta. Quando você está desconectado, ela sente essa ausência como uma ferida não curada. E como uma planta que não recebe luz, ela começa a murchar lentamente. Esse afastamento silencioso não é culpa de ninguém. Não é uma falha, nem um erro. É o resultado de um corpo que se desconectou de si mesmo. De um homem que, sem querer, parou de ser a fonte de energia que ela conhecia. A intimidade, como qualquer outra parte de um relacionamento, precisa ser nutrida, precisa ser cuidada, precisa ser sentida. Não é um esforço mecânico, não é um esforço físico, é um esforço emocional. E essa energia emocional é o que mantém a conexão viva. E aqui entra o papel do óleo natural que estamos discutindo. Ele não é a solução única, mas é um ponto de partida, um caminho para reaquecer a conexão. Ele pode ajudar a restaurar o magnetismo que antes estava ali. O óleo age nas zonas adormecidas, mas também ajuda a trazer de volta o que estava escondido: a sensibilidade do toque, a sensação do prazer, a atenção ao corpo. E quando isso acontece, não só o homem se reconecta com seu próprio desejo, mas, por consequência, reconecta-se com sua parceira. A transformação de um homem que recuperou sua potência. Ele chegou aos 67 anos, sentindo que o tempo já havia feito seu trabalho. Harold, como tantos homens, se sentia desconectado. A sexualidade, que antes era uma parte ativa de sua vida, agora parecia uma lembrança distante. Por mais que tentasse, não conseguia mais se sentir vivo naquele aspecto. A ereção, que antes acontecia naturalmente, agora parecia um sonho distante. O desejo, que um dia parecia invencível, havia sumido sem avisar. Ele tinha vergonha de falar sobre isso, e o silêncio o sufocava. Sentia-se falido, invisível. Harold não tinha grandes problemas de saúde. Seus exames estavam normais. A pressão estava controlada, o colesterol aceitável, mas dentro dele algo estava apagado. Seu corpo ainda estava presente, mas ele não conseguia se conectar com ele. E como muitos homens, começou a acreditar que isso fazia parte do envelhecer, que era apenas o normal da idade. Mas algo dentro dele ainda se recusava a aceitar isso. Ele não queria ser apenas mais um homem que se resignava. Ele queria recuperar o que tinha perdido. Ele queria sentir-se completo novamente. Foi então que ele descobriu algo simples, mas transformador. Não era sobre pílulas milagrosas, nem tratamentos caros. Era algo simples, algo natural, um óleo, em gotas, que ele passou a incluir na sua rotina. Harold não era um homem de se deixar enganar facilmente. Ele tinha passado por médicos, por promessas vazias e por uma vida inteira de tentativas frustradas. Mas a diferença estava em como ele passou a se cuidar de dentro para fora. Em como ele não apenas usou o óleo, mas integrou um ritual que começava com a consciência de seu corpo. Ele não simplesmente tomava as gotas, ele se permitia tocar seu corpo, se olhar no espelho, respirar com intenção. E em menos de 21 dias ele começou a notar mudanças. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Sua ereção voltou. Não de uma vez, mas foi como uma faísca. Um sinal de que seu corpo ainda tinha energia, ainda tinha força. Mas o mais impressionante para Harold não foi a ereção em si, mas o prazer renovado que ele sentiu ao se olhar no espelho, ao se tocar, ao sentir-se conectado novamente com o próprio desejo. Ele não estava mais lutando contra o tempo. Ele estava se permitindo ser quem ele sempre foi, só que com mais sabedoria. E quando ele chegou a contar para sua esposa, a reação dela foi tão impactante quanto a transformação dele. Você voltou a ter cheiro de homem, ela disse. O segredo não está só no óleo, mas em como você o incorpora no seu ritual masculino. O que muitos não sabem é que o óleo não é a resposta definitiva. Ele é apenas o catalisador. Ele vai ajudar, é claro, mas ele precisa de algo mais para funcionar de forma plena. Esse algo mais é o compromisso com o seu corpo. É o ritual.
É a intenção que você coloca no momento de cuidar de si mesmo. Quando você usa o óleo sem perceber o seu poder, ele se torna apenas mais um suplemento. Mas quando você o incorpora em um ritual diário, ele se transforma em um ato de reconexão profunda. E essa reconexão não se dá apenas no corpo. Ela se dá na mente, ela se dá na alma. Imagine o que acontece quando você para por um momento e se conecta com o seu corpo com total atenção. O que acontece quando você, ao aplicar o óleo, respira profundamente e se permite sentir a textura, o cheiro, o calor que ele gera em sua pele. Esse simples gesto pode ser mais poderoso do que qualquer medicamento. Ele é o primeiro passo para restabelecer a energia que se perdeu ao longo dos anos. O óleo ajuda a estimular, mas é a sua presença, a sua atenção, que faz a magia acontecer. Cada gota, ao ser absorvida pela sua pele, age de forma silenciosa, mas direta. Ela entra em seu sistema nervoso, nos seus canais de energia, nos receptores que ainda esperam por um toque, uma resposta, uma mudança. Mas a verdadeira transformação acontece quando você para de tratar seu corpo como algo que apenas funciona por instinto. O corpo não é apenas uma máquina, ele é um reflexo de como você se vê. E quando você começa a cuidar dele de forma consciente, quando começa a se permitir a sensação de prazer sem culpa, sem vergonha, sem pressa, o corpo começa a responder, ele começa a despertar. Esse processo não é rápido, ele não é instantâneo, mas ele é profundo. A cada aplicação, a cada respiração, a cada momento que você se dedica a essa reconexão, você vai notando algo mudar. Não é só o físico, é o emocional, é o mental. Sua energia começa a voltar, sua confiança começa a crescer. E como um motor que estava parado por muito tempo, você vai ouvindo as engrenagens do corpo voltando a funcionar. A ereção, o desejo, a energia vital, tudo começa a voltar. Não porque o óleo é milagroso, mas porque você finalmente se permitiu estar presente em sua própria vida novamente. Quando você começa a entender que o corpo e a mente não são entidades separadas, mas sim partes de um todo que se comunicam de forma constante, você começa a perceber que a verdadeira transformação vem de dentro para fora. O óleo não vai te salvar de todas as suas dificuldades, mas ele vai te ajudar a restaurar a comunicação com seu corpo, a restabelecer o fluxo de energia que estava bloqueado. E quando esse fluxo acontece, quando essa energia circula de forma livre e plena, tudo que você sempre desejou, tanto na cama quanto fora dela, começa a voltar. Se você chegou até aqui, talvez tenha começado a perceber que o que acontece com o seu corpo não é uma questão de envelhecer. O que acontece com o seu corpo é muito mais profundo. Não se trata apenas de uma queda natural que vem com os anos. O que você sentiu até agora, o que você percebeu de seu próprio corpo, pode ser resultado de um erro silencioso. Esse erro é acreditar que a falta de energia, o desejo em queda, a libido baixa, são apenas parte do envelhecimento. Não são, eles são sinais de que algo se desconectou dentro de você. E esse algo é a energia vital que você tem direito de recuperar. Por muito tempo, o foco foi sempre na testosterona. E sim, a testosterona tem seu papel, ela é importante, mas ela não é a única responsável. Não é só ela que rege a energia íntima do homem. O que muitos esquecem, e o que você agora sabe, é que a dopamina, o hormônio do prazer, da motivação, da energia, tem uma importância vital nesse processo. Quando a dopamina diminui, tudo começa a perder o ritmo. A libido não é mais a mesma. O desejo vai se apagando aos poucos, e você começa a se sentir desconectado do próprio corpo. Mas há algo que você pode fazer para mudar isso. E como vimos, esse algo é simples, mas poderoso. Uma rotina de cuidado com o corpo, um ritual diário com a ajuda do óleo natural. O óleo de tribulus, mucuna ou maca, não é uma cura milagrosa, ele é um ativador, um catalisador. Quando utilizado da maneira certa, ele estimula o seu corpo de forma única, restaurando o equilíbrio hormonal e estimulando os receptores neurosensoriais que antes estavam apagados. E a chave aqui não está apenas no óleo em si, mas na maneira como você o usa, como você cria um ritual em torno dele, como você incorpora esse momento de cuidado e atenção plena ao seu corpo. Esse ritual vai além de um simples hábito. Ele é um lembrete diário de que você ainda é capaz, de que sua energia não foi perdida para sempre. Ela está apenas esperando para ser reativada. Este processo é uma jornada, não é uma corrida. A transformação que você procura não vai acontecer da noite para o dia. Mas a cada dia que você se dedica ao seu corpo, a cada momento que você para respirar, para sentir o toque do óleo em sua pele,
você vai começando a perceber os sinais de recuperação. Você vai sentir o desejo voltar, vai sentir a potência de sua energia restaurada, vai sentir a confiança no seu corpo crescer e, à medida que você começa a reconectar com o prazer, vai perceber que essa mudança não é só física, ela é emocional, ela é espiritual. Você começa a se ver de uma maneira diferente. O homem que lá atrás pensou que já não era mais capaz, começa a sentir que nunca perdeu o que o tornava vibrante.